gente, tudo bem com vocês? Aí as formas de jejuar que existem são jejuns regulares e ocasionais, jejum pessoal e público, jejum voluntário e involuntário. Também tem aquele jejum que é uma escolha própria e o jejum que é direcionado por Deus. Fora isso aí tem os tipos de jejum, que é o jejum total, jejum parcial e jejum normal. E o primeiro jejum que nós vamos estar falando a respeito do jejum regular. Mas o que é um jejum regular, Samantha? É um jejum que você faz regularmente. Um exemplo tá lá em Levíticos 23, 27, que vem dizendo que o povo tinha que, para expiação dos pecados, anualmente fazer um jejum que era obrigatório. Era um jejum, além de ser regular, era obrigatório fazer o que Deus havia mandado eles fazer por expiação dos pecados dele. Então era um jejum que era coletivo também, todos faziam todo ano juntos e era ao mesmo tempo também obrigatório fazer. Os jejuns ocasionais acontecem mediante alguma situação da nossa vida que às vezes nós estamos com medo, nós estamos apreensivos e nós acabamos indo lá e fazendo um jejum com relação a essa situação. Um exemplo é quando Josafá ele teve medo, então ele decidiu proclamar um jejum como forma de socorro e proteção, porque os filhos de Moabe, os filhos de Amon estavam procurando fazer guerra contra ele. Então, por essa situação, ele teve muito medo. Então, ele decidiu ir lá e abrir um jejum. Então, muitas das vezes, nós somos movidos pelo medo, nós somos movidos pela incerteza, pela insegurança, e nós buscamos pelo socorro de Deus. Então, não é errado você ir lá e abrir um jejum com relação a alguma situação que você está enfrentando, que você já não tem mais saída, você já não tem mais... o que eu vou fazer da minha vida com relação a isso? Vai lá, abre um jejum, que eu tenho certeza que Deus ele vai te responder, Deus vai ser o teu socorro, Deus vai ser tua proteção, assim como ele foi com Josafá. Existe também o jejum pessoal, que é o jejum entre você e Deus. Lá em Mateus 6:17 vem dizendo assim que você tem que ungir a tua cabeça, lavar o teu rosto, para não mostrar para ninguém que você está fazendo o jejum, é somente você e o Pai. É algo que foi o Espírito Santo que te movimentou a você tá fazendo esse jejum. Então é algo que é você e Deus. E a Bíblia é bem clara em dizer que você faz em secreto e Deus publicamente ele te recompensa perante os homens. Então não precisa ficar preocupado, eu preciso falar para as pessoas que eu estou fazendo jejum para elas poderem entender. Não, elas não têm que entender nada, porque é você e Deus, você não precisa estar explicando por que você está fazendo jejum. Porque se é algo que o Espírito Santo e Deus colocou no teu coração para você fazer somente você e o Pai, publicamente depois Deus ele vai te recompensar com relação a esse jejum que você fez. Também existe aquele jejum que é o jejum público, que aí sim, todo mundo vai ficar sabendo, porque você faz o jejum em comunhão, às vezes com a tua igreja. Lá em Atos 13 vem dizendo assim, que eles serviam e juntamente jejuavam todos juntos. Então você também pode estar fazendo esse jejum. Às vezes a sua igreja abre um jejum em comunhão com todo mundo junto. Às vezes você faz parte de uma liderança de algum grupo da igreja e juntos com os líderes vocês abrem jejum com relação a alguma coisa que está acontecendo e vocês precisam jejuar a respeito daquela situação. Então é muito importante também esse tipo de jejum, aquele jejum que é em comunhão, que é público, que é todo mundo junto, que é numa união só. Existe também aquele jejum que é o jejum voluntário, que você se dispõe a fazer o jejum. E também existe o jejum involuntário, que é aquele jejum que você faz pela situação a qual você está vivendo. Não que você quer fazer, mas você faz porque você já está vivendo uma situação difícil. Então, já que você já não vai comer, você está passando por necessidade, em vez de você reclamar pelo que você está passando, você vai lá e agradece a Deus, abre um jejum, se aproxima ainda mais de Deus, em vez de você reclamar e murmurar. Um exemplo bem claro está em 2 Coríntios 11:27, onde diz que Paulo, ele diz assim: já passei fome e sede, muitas das vezes eu fiquei em jejum. Então, pela situação a qual Paulo estava vivendo, que ele estava passando fome e sede,
ele decidiu, em vez de murmurar pela situação a qual ele estava passando, ele foi lá e abriu um jejum e deu graças a Deus e se aproximou de Deus e viveu um momento de comunhão com Deus. Existe o jejum de escolha própria e o jejum que é direcionado por Deus. O jejum de escolha própria, gente, a Bíblia é bem clara em dizer que Jesus, ele espera que nós jejuamos. Então, gente, nós precisamos jejuar. Não é assim, ai, nossa, não preciso jejuar. Não. Quando você está diante da presença de Deus, você faz parte do corpo, você tem a necessidade, a tua alma, o teu espírito pede pelo jejum. Então, por isso que Jesus, ele espera que nós jejuamos. E tem também o jejum que é direcionado por Deus, que o Espírito Santo, ele te direciona a fazer um jejum com relação a alguma situação que você está vivendo. E você então escuta nitidamente, você tem os ouvidos apurados a escutar e o Espírito Santo a falar com você. A maneira do jejum, o tempo do jejum, como você vai fazer o jejum, é totalmente direcionado pelo Espírito Santo. Existem 3 tipos de jejum, que é o jejum total, jejum parcial e o jejum normal. O jejum total é aquele jejum que você não come e não bebe nada, gente. Um exemplo bem claro desse jejum é o jejum de Esther, que ela convocou todos os judeus para estar fazendo esse jejum, aonde eles não iriam beber e nem comer nada. Então foi um jejum coletivo, um jejum público, aonde todos fizeram esse jejum juntos. Teve também o jejum de Paulo. Na conversão dele, ele fez também 3 dias de jejum, onde ele não comeu e não bebeu nada. Também existe o jejum que o rei de Nínive, ele fez também, convocando a todos. Nem mesmo os animais comeram nesse jejum. Nem comeram e nem beberam. E a Bíblia é bem clara em dizer, eles não comeram e não beberam. A palavra diz, não comeram e não beberam. Não ficaram tipo assim, só não comeram. Não, eles não comeram e não beberam. Até mesmo os animais, o rei de Nínive convocou a todos que não comessem e não bebessem nada. Se você ficar um período muito grande sem você beber líquido, faz mal para o teu corpo. Então, não é recomendado que você faça um jejum sem beber nada durante mais que 3 dias. 3 dias é o limite que o seu corpo aguenta para que você tá fazendo esse jejum. Fora esse, existe um jejum que Moisés, ele fez durante 40 dias. Ele não bebeu e não comeu nada durante 40 dias. Esse daí já é um jejum que é sobrenatural. Ele foi totalmente conduzido, sustentado pelo Espírito Santo durante esses 40 dias, porque ele não bebeu e ele não comeu nada. O jejum de Jesus não diz que ele não bebeu, diz que Jesus, ele não comeu nada. Ele não comeu, mas não diz que ele não bebeu. A Bíblia já é bem clara em dizer que o jejum que Moisés fez, ele não comeu e não bebeu. Então ele foi totalmente sustentado pelo Espírito Santo. Existe também o jejum parcial, que é aquele jejum onde você tira algum tipo de alimento e parcialmente você fica sem comer. O exemplo bem claro é aquele jejum de Daniel, né, gente? Que a gente conhece, que é o jejum que ele ficou 3 semanas, durante 21 dias, ele ficou sem comer nenhum tipo de alimento saboroso. A Bíblia é bem clara em dizer que ele ficou de luto e não ingeriu nenhum tipo de alimento saboroso. Então ele ficou comendo apenas verdura, legumes, esse tipo de alimento. Então é um jejum parcial, onde você se abstém de algum tipo de alimento. Não que você fica totalmente sem comer. Você só apenas fica sem comer aquele alimento. Aquele jejum normal, que você se abstém de todo qualquer tipo de comida e fica somente na água. Você somente bebe água e você não come nada. Tudo que vem em líquido, você pode até colocar um chá, um café, mas é somente líquido. E aí é você, o Espírito Santo, que vai determinar no seu coração se você vai fazer esse jejum 24 horas, 72 horas, 3 dias. É o tempo que o Espírito Santo colocar no teu coração para você poder fazer esse jejum. E assim, gente, ao longo do tempo que você vai praticando e fazendo jejum, vai virando um estilo de vida, onde você não consegue ficar sem jejuar, gente, de verdade. E você pode começar por um jejum pequeno, se você não tem essa prática. Você pode fazer um jejum de um dia, você pode fazer um jejum de horas também, pode começar assim 3 horinhas de jejum, depois você pode aumentar para 7, depois você já pode ficar um dia inteiro de jejum. Um jejum que eu faço muito é um jejum normal, que é o jejum das 7 até o meio-dia, sem comer nenhum tipo de alimento. Eu não como nenhum tipo de alimento durante esse período, então eu me abstenho do alimento
que eu não quero comer durante esse tempo. Ou também eu posso ficar sem beber e sem comer nada, ou também somente na água. É algo que o Espírito Santo ele vai te conduzir. Então não vai ser alguma coisa assim que você vai falar assim, eu vou fazer jejum assim. Não, o Espírito Santo ele vai te conduzindo e você vai percebendo que você vai ficando cada vez mais sensível a ele falar com você. E aí ele vai falar, faz um jejum assim. Gente, é desse jeito. O Espírito Santo ele fala com a gente. Faz jejum assim, de tantas horas, com propósito e objetivo nessa situação, e a gente é conduzido totalmente pelo Espírito Santo. Então a prática do jejum leva um tempo. Então você precisa começar com um jejum pequeno e ao longo do tempo você vai aumentando, até que vai chegar um tempo que você vai fazer um jejum de 3 dias, um jejum de 4, de 5, 6, 7 dias, até chegar um jejum de 40 dias, gente. Eu já fiz um jejum parcial de 40 dias. Foi muito difícil no começo, mas que teve um resultado extraordinário na minha vida espiritual, gente. Foi assim, algo assim, um levante assim espiritual que eu vivi, que foi extraordinário. E eu quero poder compartilhar isso com vocês. Então eu vou trazer no meu próximo vídeo esse testemunho a respeito desse jejum de 40 dias que eu fiz. Então o jejum, gente, é uma prática que Jesus, ele espera que nós façamos. Então nós precisamos fazer o jejum, mas o jejum ele só anda junto se você ler a Bíblia e você adorar. Não adianta nada você apenas jejuar. Sem oração, sem leitura da Bíblia, sem adoração, não adianta nada, porque é um jejum de tolo. Para você jejuar, você precisa ter a leitura da Bíblia, ter a oração e tá sempre mentalizando aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração a respeito do que você está jejuando. Porque se você vai abrir um jejum, é porque você tem uma causa, tem um objetivo. Então você vai estar sempre apresentando esse jejum na mão de Deus, vai estar orando, vai estar lendo a Bíblia e vai estar adorando a Deus ao mesmo tempo, gente. Jejum sem oração, sem leitura de Bíblia, sem adoração não adianta nada, tá bom? Então, por favor, se você for abrir um jejum, tem que ter a prática de jejuar, orar, buscar em adoração e oração a presença de Deus, tá bom? Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma maneira. Espero que venha edificar a tua vida. E se você tiver alguma dúvida, e se eu tiver falado alguma besteira, coloca nos comentários e vamos crescer junto. Vocês me ajudam, eu te ajudo e nós possamos cada vez mais poder estar falando a respeito da palavra de Deus, nos aproximando ainda mais do reino, porque o reino, gente, é o que vale a pena, é nós nos aproximarmos de Jesus. E o jejum, ele nos aproxima muito do reino espiritual. Jejum, quando você faz com um propósito, dá certo. E o mundo espiritual, ele se movimenta de uma tal maneira que você não tem noção. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Coloca no comentário alguma dúvida, alguma coisa que vocês tenham também para poder edificar a minha vida, porque eu também tenho que aprender, gente. Não tô aqui apenas para poder falar, mas também quero aprender também junto com vocês. E assim a gente vamos crescendo em comunhão juntos e falando a respeito de Deus, porque, gente, o jejum realmente nos aproxima ainda mais da presença de Deus. E é algo surreal, de verdade. É só você praticando para você poder entender como que o mundo espiritual se movimenta através do jejum. Então é isso, gente. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.